Isso. Uhum. Ok. Então, a gente está iniciando a gravação. Bom, por que que a gente precisa sempre fazer essas reuniões de apresentação? É porque sempre a gente está fazendo uns testes assim, e a gente pergunta para as pessoas que a gente conhece, por exemplo, nas nossas relações cotidianas, na padaria, no supermercado, na manicure. Você já ouviu falar do observatório? Não, nunca ouvi falar do observatório. E a gente sabe que, né, desde o início nós sabemos disso. O observatório é semente que precisa de ser plantada, sempre plantada e muito regada, muito regada. Então, hoje é um desses momentos que a gente chama as pessoas, convida as pessoas para estarem conosco e conhecerem o nosso trabalho. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Janela ou guia, Gina? Vou pôr aqui. Janela ou guia ou tela cheia? Tela cheia? Tela cheia. Acho que é. Espera aí. Deu? Bom, então eu vou ficar aqui sem ver vocês, mas Gina está aqui do meu lado e na hora que alguém levantar a mãozinha, ela vai ver e vai me dizer aqui. Bom, então a gente achou importante trazer aqui as nossas realizações deste último ano, né? O que a gente fez durante esse ano de 2022. Então, aqui a gente vai falar de todos os programas, o que a gente fez durante o ano, os resultados que nós alcançamos, né? Nós trabalhamos, a gente tem um programa interno que se chama 100% Eficiente. O Observatório Social, ele é uma rede de 150 observatórios, né, em 150 cidades brasileiras. Se a gente pensar, né, que nós temos 5.570 municípios, nós temos pouquíssimos observatórios em atuação. E aqui em Minas, né, de 853 municípios, nós temos apenas 9 cidades. Esse programa 100% Eficiente, ele avalia o nosso trabalho a cada ano e é como se ele revalidasse a nossa licença para fazer parte do observatório, do Sistema Observatório Social do Brasil, que congrega esses 150 observatórios. Então, esse programa, ele avalia o cumprimento das nossas obrigações e a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, o cadastro atualizado de nossos associados, as eleições, a legalidade do nosso funcionamento, a adoção de planejamento estratégico. Um ponto muito importante também que é avaliado é a inovação das nossas ações e a apresentação do nosso relatório quadrimestral, que é a prestação de contas quadrimestral que nós fazemos. A gente presta contas à sociedade de tudo o que nós fizemos no quadrimestre, o que nós encontramos, como nós encaminhamos o que a gente encontrou no nosso monitoramento da gestão pública, e aí a gente publica esses resultados. Sempre fazemos isso, ou de forma virtual, ou de forma presencial. Agora a gente vai voltar a fazer presencial. Bom, em 2020, o Observatório Social de Itabira ficou em primeiro lugar, com 1.708 pontos. Em 2021, a nossa pontuação foi 4.850, também ficamos em primeiro lugar. E em 2022, 3.030, nós ficamos em terceiro lugar, dentre os 150 observatórios sociais do Brasil.
Os eventos, né, de 2022, a gente participou de 173 eventos virtuais e presenciais, reuniões com o Ministério Público, com diversas secretarias municipais, Ouvidoria Geral do município, os conselhos municipais, Conselho Estadual de Transparência Pública e Combate à Corrupção, do qual nós fazemos parte. A gente ocupa uma cadeira representando o segmento sociedade. Escolas municipais, porque, né, a gente vai falar dos nossos programas de educação para a cidadania, com a equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, por conta do programa Monitoramento da Merenda Escolar, reuniões de apresentação do observatório, tais como essa que a gente está fazendo hoje, busca de parcerias com faculdades, empresas, grupos de pessoas físicas e entidades em geral. A nossa Assembleia Geral Ordinária, que acontece sempre em fevereiro, as nossas reuniões internas de capacitação da equipe, as reuniões mensais do Sistema Observatório Social do Brasil. Essas reuniões são reuniões de alinhamento, né? Porque o Sistema Observatório do Brasil, nós temos um código de conduta, nós temos uma metodologia de trabalho, então, que precisa ser alinhada e realinhada a cada mês. E também as reuniões de apresentação de 2 relatórios quadrimestrais. E participação em eventos externos, congressos, seminários, entrevistas em programas de rádio e etc. Então, a gente participou de 173 eventos em 2022, e palestras e atividades de educação para a cidadania. Fizemos, no final de dezembro, o nosso segundo encontro anual de associados, que ele tem como pauta a gente apresentar os resultados do ano que termina e apresentar o planejamento para 2023, e nós tivemos uma palestra muito importante com o Alexandre Bossi, que ele é contador da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ele falou para a gente sobre a importância do exercício do controle social. E tivemos a narração de uma bela história pela contadora de histórias, Luana Alves. A gente fez um evento aberto ao público via YouTube. E está lá, já está lá no nosso YouTube. Bom, horas de trabalho voluntário, de janeiro a novembro de 2022, uma média de 17 voluntárias e voluntários por mês, nós prestamos 4.733 horas de trabalho voluntário. E nós trabalhamos também alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A Agenda ONU 2030, e a gente trabalha esses objetivos nos nossos 4 eixos de atuação. Gestão pública, nós trabalhamos em 8 programas, educação para a cidadania em 5 programas, ambiente de negócios, 1 programa, e transparência em 3 programas. Como é que a gente trabalha? Como é que nós monitoramos a gestão pública? Nós analisamos e acompanhamos os processos, e, no caso da gente verificar algum indício de irregularidade, nós notificamos o gestor, seja o executivo ou o legislativo, e, de acordo com essa resposta, se for uma resposta satisfatória, ok. Se não for, né, no nosso entendimento, né, com base nos princípios da administração pública e nos normativos legais, se no nosso entendimento persistem esses indícios, a gente encaminha para os órgãos fiscalizadores, né? É muito importante a gente ressaltar que o observatório não é um órgão fiscalizador, né? A gente encaminha para quem tem essa função de ser órgão fiscalizador. E aí a gente encaminha caso persistam esses indícios. Só depois de passar por todas essas etapas
é que a gente divulga esses resultados no nosso relatório quadrimestral. Então, nós temos dois grandes diferenciais do nosso trabalho. O primeiro deles, que a gente analisa os processos, e é muito importante a gente falar isso, a gente faz essa análise com o olho do dono. Quem é o dono do dinheiro público, né? Somos nós. Então, nós analisamos os gastos públicos com o olho do dono. E um segundo ponto, muito importante, que nos diferencia, que a gente, ao verificar um indício de irregularidade, que o que é muito comum, né, nos dias de hoje, já há algum tempo, aí a pessoa vê isso e já joga na internet e já adjetiva aquela pessoa que é responsável por aquele órgão, muitas vezes de maneira leviana e irresponsável, sem dar ao gestor a oportunidade de esclarecer, né? Por que que ele fez por que que ele tomou determinada atitude, baseada em que ele fez isso, né? Então, e por que que a gente passa por todas as etapas? A gente só publica, a gente só divulga depois de passar por todas essas etapas. Exatamente porque o nosso objetivo, a nossa razão de ser, não é apenas jogar ventilador e não acontecer nada. O nosso objetivo é contribuir para a eficiência da gestão pública. Por isso que a gente passa por todas essas etapas. Então, nesses 4 eixos que nós trabalhamos, a gente trabalha alinhados aos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram propostos em 2015 pela ONU. São integrados e indivisíveis e abrangem os 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. E o objetivo é unir o mundo todo em ações globais que são fundamentais para a humanidade, né? Para que a gente possa continuar existindo, né? É muito mais importante e fundamental do que simplesmente agir em função de uma ou duas causas, né? São questões vitais para o planeta. Então, o objetivo dos ODS são a diminuição da desigualdade social, a erradicação da pobreza, a melhoria da qualidade de vida, promoção da dignidade e proteção ao ambiente. Esses objetivos, né, deverão ser alcançados pelos 193 países membros da ONU que assinaram os ODS até 2030, que assinaram o compromisso de atingir esses objetivos até 2030. Então, eles estão aqui e a gente trabalha todas as nossas ações, elas estão vinculadas principalmente em 4 objetivos, que é o objetivo 4, educação de qualidade, 8, trabalho digno e crescimento econômico, e o 16, paz, justiça e instituições eficazes, ou seja, instituições que façam o que tem que ser feito, né? Elas foram criadas para fazer isso, então que elas façam isso, sejam eficazes. Bom, existe aqui um site que a gente pode pesquisar o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Então, como é que cada cidade está em cada um dos 17 objetivos, né? Nós estamos, a nossa pontuação em 100 é 54,4, e nós estamos, eu nem sei falar, no número 760, dentre os 5.570 municípios. Getúlio, fala aí para mim, Getúlio, esse número. Eu confesso que eu não sei. Não, não, se Getúlio não sabe,
Esse número grande é o 760, pô. Pois é, não é? É de número 60, 760, né, gente? Viu? Bom, 760. então por aqui a gente vê que nós temos objetivos atingidos, que é o 7, energias renováveis e acessíveis, e o 9, indústria, inovação e infraestruturas. Nós temos objetivos em que há desafios, outros objetivos em que há desafios significativos e outros que há grandes desafios. Bom, educação de qualidade, objetivo 4, né? Nós trabalhamos no eixo educação para a cidadania para assegurar esse objetivo. Ele existe para assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, né? E educação para a cidadania, a gente entende que é um dos letramentos, né, que nós precisamos ter vida afora. Bom, e por que nós precisamos de receber esse letramento? Porque a nossa missão, né, a missão institucional do Observatório é exatamente despertar o interesse da sociedade civil por fazer o que nós fazemos. Mas a gente sabe que para exercer a cidadania a gente precisa ser educados. Nós precisamos ser educados. E nós não somos educados nem no ensino fundamental, nem no ensino técnico, nem no ensino médio, muito menos no ensino superior. Apesar de nós termos Lei Municipal 5.097 de 2019, que dispõe sobre a inclusão de noções de direito e cidadania, né, na base diversificada da Rede Municipal de Educação, do artigo 205 da Constituição Federal, que ele diz que o Estado tem que preparar o cidadão para o exercício da cidadania, e da Base Nacional Curricular de 2017, que ela dispõe sobre a inclusão da educação fiscal como um tema transversal, desde o início de 2020. A educação fiscal nada mais é do que a gente entender por que nós pagamos os impostos e, principalmente, a gente acompanhar o que é feito com tanto dinheiro que nós pagamos em forma de impostos, né? O que é feito com todo esse dinheiro. Essa é a definição de educação fiscal. Bom, nesse eixo, né, para promover a cidadania, nós criamos uma palestra que se chama Cidadania, um exercício diário, e é uma palestra que tem como objetivo geral, a partir, né, dela, que as pessoas sejam capazes de identificar a presença da política no seu cotidiano, né? E se reconhecer como cidadão e cidadã de direitos e deveres, único agente capaz de transformar a realidade social. Ninguém irá nos salvar, né? Sabemos bem disso. E essa palestra, a gente criamos essa palestra em agosto de 2018, justamente porque a gente pensava assim, o nosso objetivo é despertar o interesse das pessoas pelo controle social, mas ninguém sabe o que é isso, então por isso a gente criou essa palestra. Em 2022, nós fizemos 3 palestras para 100 pessoas, para os instrutores do Senai, para estudantes, meninas do projeto Meninas na Liderança, e para estudantes e monitoras da Unijovem, que é um braço da Unipaz. Então, desde que nós começamos a ministrar, a oferecer essa palestra, em agosto de 2018 a outubro de 2020, nós já fizemos 45 palestras para 2.394 pessoas. Aqui estamos nós em diversos eventos. Bom, outra ação de educação para a cidadania, né, contribuindo para o atingimento do ODS 4, é o concurso de desenho e redação, que é um concurso promovido, criado pela CGU, e a gente faz aqui no município a divulgação desse evento,
por meio de visitas às escolas, participação nossa nas reuniões da rede municipal, reunião das diretoras com a secretária, as reuniões também das diretoras das escolas estaduais, com a representação da Secretaria Estadual de Educação, e tivemos edições canceladas, né? Nós começamos a participar desse programa, promovendo esse programa, esse concurso, em 2018. Em 2020 e 2021, as edições foram canceladas e a gente promoveu em 2022. Então, a nossa meta é a participação de 100% das escolas do município. O tema desse ano foi Conversando, a gente se entende, e o público desse concurso são todos os alunos e alunas das escolas públicas e privadas, de ensino fundamental, ensino médio e EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Então, as crianças de 1º ao 5º ano fazem redação, né? Fizeram redações com o tema Conversando, a gente se entende, e do sexto ano em diante fizeram, aliás, os meninos até o 5º ano fizeram desenho, e do 6º ano em diante, redações. Então, o que nós fizemos esse ano para promover o concurso? Fizemos 18 visitas para 282 professoras e professores, diretoras e diretores das escolas públicas, municipais, estaduais e das escolas privadas. Aqui nós fizemos, em 2019, a gente criou um evento para premiar todos os alunos que tiveram seus trabalhos escolhidos nas escolas municipais, que esse concurso ele é um concurso em nível federal, né? Então, mas a gente quis fazer essa premiação dos alunos que tiveram seus trabalhos escolhidos pelas escolas, premiamos os alunos, as professoras orientadoras e as escolas que participaram. Então, foi uma noite muito especial, em novembro de 2019. Esse ano, a gente não fez o evento, porque nós não tivemos acesso à relação de todas as escolas, com o nome dos alunos que participaram do concurso. A gente teve acesso a essa relação agora em fevereiro, mas a gente vai nas escolas para premiar os alunos. Vamos repetir o evento, não o evento, mas a premiação, a gente vai até as escolas para fazer. E a gente teve um belo incremento aqui, apesar desse ano de 2022 ter sido um ano em que as escolas estavam voltando, né, depois da pandemia, então foi um ano bem difícil, e apesar da gente ter tido o mesmo número de escolas participantes, comparando 2019 e 2022, mas nós tivemos um baita de um incremento em desenhos realizados, né, em 2019 foram 2.322, em 2022 foram 3.599 desenhos feitos por esses estudantes, falando do tema Conversando, a gente se entende. Também, nas redações, nós tivemos um grande incremento, 2019, 961, em 2022, 1.726. Então, foram enviados à CGU 88 trabalhos, também um incremento, a partir, né, comparando com 2019, foram 67 trabalhos. Então, todos os alunos mobilizados também teve um super incremento, em 2019, 3.519, 2022, 5.387. Então, esse trabalho que nós temos realizado, ele sinaliza para nós que a gente tem conseguido mobilizar mais e mais tanto professoras quanto os estudantes para participarem desse concurso. Bom, fizemos também, ano passado, a Semana da Cidadania, a gente fez
O evento foi todo virtual, na semana de 19 a 23/9, e a gente tratou do tema Eleições 2022. Também dentro do programa Educação para a Cidadania, nós temos um programa que, no ano de 2022, ele ficou sendo a menina dos nossos olhos. A gente está fazendo aplicação desse programa, ele é novo. Nós nos preparamos em 2021, a gente se preparou para poder aplicar esse concurso aqui nas escolas de Itabira, e ele é dirigido para alunos e alunas das escolas da rede pública municipal, em primeiro lugar, né? Mas depois a gente vai estender para a rede estadual e para as escolas privadas também, para alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental. Nós fizemos a primeira edição dele na escola piloto, que foi a Escola Municipal Dona Inês Torres, com as 2 turmas de quinto ano. E aí, depois, nós fizemos na escola Filomena Jardim. Então, nós já temos aqui na nossa cidade 93 observadores e observadoras mirins em Itabira. Foi um sucesso total e esse ano a gente já está se programando para recomeçar, e agora com algumas modificações e com uma parceria de continuidade, né? A gente vai chegar, nós vamos começar, vamos aplicar o programa, mas ele vai ter uma continuidade que vai ser feita pelo programa, que é um programa tem uma parceria entre a Rede Pública Municipal e o SEBRAE, que se chama Cultura Empreendedora. Então, a gente vai atuar, nós vamos começar e Cultura Empreendedora vai dar continuidade, que isso também era uma angústia nossa, que a gente pensava, né? A gente vai lá e depois, né? E aí? Então, esse programa vai ter a continuidade. E aqui, nós fazendo a aplicação com a meninada, e nós temos, a pena que não tem um som aqui, porque nós criamos um rap que é o grito de guerra dos meninos. Então, esse rap foi o maior sucesso. Sucesso completo, total. E a meninada toda aí. Na primeira aplicação, a gente ainda teve que ir de máscara. Na segunda, na Escola Filomena Jardim, a gente já estava liberado o uso de máscaras. Muito gratificante essa nossa experiência aqui. Bom, então, alguns dos resultados das ações de educação para a cidadania que a gente vem promovendo desde 2018. Desde 2018 que a gente vem promovendo. E aí as nossas contribuições, né, para o atingimento do ODS 4. Bom, nós participamos em 2018 de um programa que foi em parceria com o Ministério Público daqui de Itabira, né, de Minas Gerais, daqui de Itabira, uma palestra que se chamou Corrupção, uma pedra no meio do caminho. Então, nós fizemos 6 palestras para 478 pessoas. E essas pessoas, elas, ao final da palestra, elas deram sugestões de como combater a corrupção em Itabira. E essa contribuição, ela se transformou em 10 medidas contra a corrupção, e a gente vai falar delas lá um pouquinho mais na frente, de como é que está o atingimento, a implementação dessas medidas que tiveram origem nesse projeto. Em 2018, o concurso de desenho e redação foram 2.148 alunos que fizeram redações e desenhos sobre ser honesto é legal, né? Cada ano, esse concurso de desenho e redação tem um tema. Em 2019, foram 3.283 alunos que fizeram redações e desenharam Faça o que é certo, ainda que ninguém veja. O Observador Mirim, nossos 93 estudantes,
observadores e observadoras mirins, a palestra Cidadania, 2.394 pessoas. Então, desde 2018, a gente vem contribuindo, né, e já atingimos essa cifra de 8.396 pessoas que tiveram contato com as várias formas de cidadania. Bom, no eixo ambiente de negócios, o fortalecimento da economia local, aqui a gente trabalhando para atingir esse objetivo, 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Então, como que a gente atua nesse ambiente de negócios? Nós fazemos as publicações, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, de todos os editais, tanto da Prefeitura quanto da Câmara. E esse ano de 2022, nós fizemos 251 publicações. Então, o objetivo desse trabalho é incentivar a participação de empresas, tanto locais quanto de fora, nas compras governamentais, né, do município, e com isso a gente promove a geração de emprego e renda, o fortalecimento da economia local, o aumento do número de licitantes, né? Isso a gente sabe que possibilita uma melhoria do preço final, além de dificultar os conchavos, de dificultar a corrupção. E um outro ponto também muito importante, que a gente percebe nessas nossas publicações, as pessoas, então, veem aquela publicação, o que o município está comprando, como está comprando, por quanto está comprando. E são as nossas publicações que têm mais comentários, né? As pessoas tomando conhecimento, né, do que está sendo feito com o nosso dinheiro. Então, isso também uma ação de educação para a cidadania, o objetivo 4, o ODS 4 aqui. Bom, e no eixo gestão pública, né, nesse ano de 2022, então, nós monitoramos a gente pode dizer que nós monitoramos a aplicação, a execução do nosso orçamento, né? Nós tivemos um orçamento de 928 milhões. Aqui, na gestão pública, nós contribuímos para o atingimento do ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Com o objetivo de promover sociedades pacíficas, inclusivas, para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Aqui as medidas, né? A gente agora trabalha acompanhando a implementação dessas medidas e promovendo a implementação delas. E aqui, das 10 medidas, nós já tivemos 5 que foram implementadas. A regulamentação da lei anticorrupção, que foi feita agora em 2022, pelo decreto 3.451, a lei 5.097 de 2019, que a gente está agora questionando o município sobre a efetivação, sobre a implementação dessa lei. A instituição da Semana de Prevenção a Atos de Corrupção em Itabira, nós já temos uma lei de 2019. A instituição do Conselho Municipal de Integridade e Prevenção à Corrupção, que também foi criado por meio de uma lei municipal, 5.332, do qual o observatório faz parte, representando o segmento sociedade civil. E a criação e aplicação de código de ética pública para todos os agentes públicos municipais. Em 2019, já foi feita uma resolução pela Câmara, e em 2022, o decreto 2.259,
a criação do Código de Ética para agentes públicos e comissionados da Prefeitura. Dentro do eixo gestão pública, o monitoramento do cumprimento da Lei 13.460, de 2017, que também é conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Como é que a gente vai trabalhar no monitoramento do cumprimento dessa lei? Então, e por que a gente está fazendo isso, né? Essa lei, ela está vigente em todos os municípios brasileiros desde 2019. E por que ela é tão importante? Porque ela cria um novo sujeito de direitos, que é o usuário do serviço público. Então, ele passa a ter o direito de participar das ações do governo, como avaliando a qualidade dos serviços que são oferecidos a esse usuário. Então, esse é um grande avanço, né? Porque nós já nos apropriamos, né? Já há bastante tempo, do Código de Defesa do Consumidor. Então, agora o nosso trabalho é levar essa lei a conhecimento público e a divulgá-la para que nós possamos nos apropriar dela, né? Então, além da divulgação da lei, a gente já começou a fazer esse trabalho desde 2019, junto ao Executivo Municipal, para a instituição, a criação desses instrumentos que a lei dispõe, que a lei obriga a todos os órgãos municipais que têm que ter uma ouvidoria, um quadro geral de serviços, uma carta de serviços, o município ter um conselho de usuários, nós já temos aqui, e a avaliação continuada da qualidade dos serviços públicos. Então, nós já começamos a monitorar e esse ano de 2022 nós fizemos 5 reuniões com secretário de governo, secretário de auditoria interna e controladoria e com o ouvidor e sua equipe. Então, a gente tem falado da lei, nós temos feito reuniões periódicas para sugerir mecanismos para a implementação da lei, para a gente conhecer o que está sendo feito e etc. A próxima reunião nossa, a gente vai, dentro de no máximo 2 meses, para a gente já marcar o início desse monitoramento do cumprimento da lei que nós vamos começar a fazer, o observatório vai começar a fazer. Bom, outro programa muito importante em que a gente atua dentro desse eixo gestão pública é o apoio aos conselhos municipais. Por que a gente entende que nós precisamos de apoiar os conselhos municipais? Porque nós entendemos, e são, né, não só porque nós entendemos, porque são os conselhos municipais, nós podemos dizer, são os mais poderosos instrumentos de controle social que nós temos, né? Nós, cidadãs e cidadãos, temos em nossas mãos. Por quê? Porque eles são compostos paritariamente, né? Metade dos representantes do governo e a outra metade da sociedade civil. Então, aqui, sociedade e governo, as nossas vozes têm exatamente o mesmo peso. E pelo fato dos conselhos nos possibilitarem que nós participemos ativamente do processo de criação, de implementação e de fiscalização das políticas públicas municipais. Então, em Itabira, em agosto de 2022, a gente tinha 28 conselhos ativos. Então, a nossa pergunta desde então foi: todos eles atuam mesmo efetivamente como poderosos instrumentos de controle social? Então, a partir desse questionamento, nós entendemos que a gente teria que fazer um diagnóstico da organização e do funcionamento desses conselhos para que a gente possa, de acordo com os resultados,
oferecer apoio a esses conselhos para que eles, sim, atuem como poderosos instrumentos de controle social. Então, nós desenhamos uma metodologia e pegamos 5 conselhos piloto. Nós pegamos os conselhos dos direitos da mulher, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa e o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, nós pegamos esses 5 conselhos piloto para a gente começar a trabalhar, por meio de questionário, entrevista, né? Questionário e entrevista com conselheiros e conselheiras, e principalmente por meio da análise documental. Nós começamos, a gente pegou a análise das atas desses conselhos, primeiro de 2017 a 2019, e agora a gente pegou desse último biênio, de 2021 a 2023. A partir dessa análise, vem o diagnóstico, e a partir do diagnóstico, as propostas de ação, apresentar e discutir os resultados com cada conselho, definir uma agenda de implementação dessas ações e, sim, apoio e acompanhamento da implementação delas e divulgar nos relatórios quadrimestrais como a gente vem fazendo. Então, a partir desse diagnóstico que nós fizemos, né, nós pescamos nas atas, principalmente, como é que o conselho funciona, como é que ele se organiza. Então, nós, a partir dos achados, a gente dividiu tudo que nós encontramos ali em três dimensões, né? Então, aqui, nós já estamos atuando na responsabilidade de quem indica, ou seja, quem é o responsável por escalar esse time de conselheiros. O conhecimento, que é a capacitação, e a comunicação, que é a publicidade. Nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando nessas 3 dimensões, né? A comunicação, porque ninguém conhece conselho, né? Então, nós precisamos, e já temos esse planejamento, para jogar holofotes nesse poderosíssimo instrumento de controle social que nós temos. Então, o que a gente fez em 2022? Nós fizemos reuniões com todos os secretários municipais, que são quem indica nossos representantes do governo, também com presidentes e vice-presidentes das entidades, quem indica nossos representantes do segmento sociedade, e a gente se reuniu já algumas vezes com a secretária de Assistência Social, porque esses conselhos piloto, eles são vinculados à Secretaria de Assistência Social. E começamos a participar, porque nós fizemos um piloto do piloto, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, nós estamos participando de todas as reuniões ordinárias do Conselho, finalizamos a análise documental, elaboramos o diagnóstico e, dentre as propostas de ação, nós já capacitamos, nós criamos uma capacitação para conselheiras e conselheiros titulares e suplentes, e a gente já aplicou essa capacitação, fizemos em 4 módulos para todos os integrantes do Conselho da Mulher. E dentre esses módulos, o módulo 4, que é do regimento interno, que nós estudamos mesmo junto com todos os conselheiros e conselheiras, já também uma das nossas propostas de ação foi a revisão do regimento interno, que já está acontecendo. Bom, outro programa que a gente atua, né, no eixo de gestão pública, é a análise da efetividade das leis municipais, que é um programa novo e também é uma criação nossa aqui do Observatório, é uma metodologia nossa aqui. Bom, por que nós entendemos que a gente deveria criar um programa dessa natureza? Bom, desde quando a gente começou a monitorar o legislativo, a produção legislativa em 2018, a gente começou a perceber
a gente pensava assim, ué, gente, mas já existe essa lei. E aí nós fomos concluindo que tem lei que pega e que tem lei que não pega. Bom, verificando aqui no site da prefeitura, dados de 22 de novembro de 2022, nós tínhamos 5.422 leis municipais. Então, nosso questionamento começou por aí. O que é que tem dentro deste balaio, né? Nós temos a nossa Câmara Municipal, a primeira lei de Itabira, ela foi criada em janeiro de 1948. Então, nós temos um balaião cheio de direitos. O que tem ali dentro? Que direitos que estão ali? O que a gente conhece? O que a gente não conhece? O que nos, né? O que nós devemos de que nós devemos nos apropriar, né? Porque nós sabemos que ter um direito e não saber que tem é o mesmo que não ter. Então, o nosso trabalho vai ser verificar cada uma dessas leis, a gente verificar se ela saiu do papel, né, ou não, ou seja, se ela pegou ou não pegou. Bom, para isso, então, a gente fez um apanhado aqui dos projetos de lei da legislatura anterior a essa, de 2017 a 2020, todos os projetos de lei apresentados, né, de autoria, aprovados e de autoria dos 17 vereadores. Então, nesses 4 anos, foram apresentados e aprovados 179 projetos, dos quais 137, o que corresponde a 77%, diz respeito a nome de rua, data comemorativa e utilidade pública. Então, a gente já pôde ter uma ideia das matérias mais comuns, né, desses projetos de lei. Bom, nós estudamos aqui, né, as etapas da criação de uma lei, até que ela seja sancionada e promulgada e depois publicada como lei municipal. Tudo isso para a gente entender o caminho de uma lei. E aí, tudo nosso é piloto, porque a gente não tem, né, nós não temos braços suficientes para a gente abraçar, para pegar tudo de uma vez. Então, nós pensamos assim, a gente vai pegar as leis do ano de 2018, e são 80 leis, e aí nós decidimos que a gente ia começar categorizando essas leis por tipo de matéria. A partir daí, nós vamos questionar o executivo sobre a efetividade de cada lei. 2018 são 80 leis, então a gente entendeu que dava para poder começar, para poder já dar o pontapé inicial desse programa. E aí, depois da gente fazer esses questionamentos, com os resultados dos questionamentos, nós vamos agrupar essas leis que nós analisamos segundo alguns critérios de efetividade, de relevância, de conhecimento da população, né, acerca daquele normativo, dentre outros critérios. Porque a gente, à medida que nós vamos fazendo, é que nós vamos criando e recriando e alterando e acrescentando etapas nessa metodologia, né? É para isso que serve o piloto. E aí nós vamos encaminhar ações de acordo com os resultados desta análise, né? Solicitar providências aos órgãos públicos para efetividade, para divulgação dessas leis e ou para revogação daquela lei. E também divulgar para os públicos mais diretamente interessados, né, na efetividade daquela lei, para que eles possam conhecer essa lei e se apropriar desse direito. O que nós já fizemos aqui? Fomos na FUNSESI no ano passado para buscar voluntários, formamos um grupo de trabalho, mas nós temos 2 pessoas nesse grupo de trabalho, então precisando de voluntário para a gente poder avançar. Iniciamos as nossas atividades. Fomos ao procurador-geral do município para a gente apresentar o observatório, para apresentar esse programa e conhecer
o processo de criação das leis municipais de autoria do prefeito, porque dos vereadores a gente já conheceu, já tinha conhecido. Bom, essas leis aqui, a gente separou em categorias, então nós pegamos programas em geral. Programas em geral, nós achamos 16 leis, datas comemorativas 11, declaração de utilidade pública 8, alteração, revogação de leis 24, leis relacionadas ao orçamento público municipal, a empréstimos, a doações, transferências e adicional 12 leis, e nomes de ruas de órgãos públicos 9 leis. Então, nós vamos começar por esse primeiro bloco aqui, porque nós achamos coisas bastante interessantes nesse balaio aqui. Depois a gente vai para as datas comemorativas e nome de rua, que a gente via aquela predominância lá, no nosso levantamento de 2017 a 2020, a gente entende que nome de rua, muitas vezes a gente fala assim, mas para que nome de rua, não sei o quê. Bom, eu moro na rua Doutor Novaes a vida inteira, né? Para mim, não tem importância. Mas para quem mora na rua A, para quem mora na rua 3, sim, é importante, são importantes os projetos de criação de nomes de ruas. Então, à medida que a gente vai estudando e vendo o que tem dentro de cada um desses balaios aqui, nós vamos traçando as nossas estratégias dessa metodologia. Monitoramento da merenda escolar, o objetivo desse programa, né? Em março do ano passado, a gente tinha 9.800 alunas e alunas do município que são beneficiários da merenda escolar. Então, o questionamento os produtos que são comprados por meio das licitações para os produtos e insumos destinados à merenda escolar, eles chegam ao prato do aluno com a qualidade e as especificações com que foram compradas lá atrás, né, no edital e depois no contrato. Então, para a gente saber, né, disso, se realmente está chegando ali do jeito que tem que chegar, a gente precisa de monitorar. Nós entendemos aqui que a gente tem no mínimo 4 pontos de controle, né? O edital, que define o que vai ser comprado, por quê, para qual órgão, as especificações, quantidade, por quanto e quando. Então, o edital dá origem a um contrato firmado com o fornecedor. Então, a partir daqui, os produtos recebidos na prefeitura estão de acordo com o contrato? Os produtos recebidos na escola, né, estão de acordo com o contrato? E a merenda servida ao aluno estão de acordo com o contrato? E, além dessas atividades de controle social, nós vamos fazer também atividades educativas relacionadas à segurança alimentar e nutricional e ao exercício de cidadania. E a gente vai oferecer essas atividades como complementares ao nosso programa e dirigidas à comunidade escolar. Então, durante esse ano, a gente fez reuniões com outros observatórios que já aplicam esse programa, com a secretária municipal de educação, com a diretoria da escola Inês Torres, porque ela vai ser a nossa escola piloto para a gente começar. E foi muito importante esse ano que a gente se aproximou bastante da equipe das 7 nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente tem participado da aplicação de programas da Secretaria de Educação, Programa Alimentação Saudável. Também participamos, foi uma aula para nós de merenda escolar. Participamos de 2 capacitações feitas pela equipe de nutricionistas com 70 merendeiras do município, lá na escola Cornélio Pena. Então, a gente tem caminhado, né, do tamanho das nossas pernas, mas nós temos caminhado. Monitoramento legislativo, então a gente faz o monitoramento
permanente do Legislativo desde fevereiro de 2018. Então, nós levantamos a produção legislativa de cada vereador, tudo que ele produziu, né, em termos de projeto de lei, projeto de resolução, indicações, requerimentos, os gastos do gabinete de cada vereador. Então, nos nossos relatórios, a gente individualiza esse levantamento, né, que a gente pode entender como produtividade. O que ele gastou e o que ele produziu. A utilização de diárias, despesas diversas, recursos humanos e uso dos veículos da frota, que são 2 veículos da frota da Câmara. Bom, a utilização dos veículos, nós temos, ultimamente, a gente tem se dedicado ao monitoramento do cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, que foi feito em agosto de 2019, a partir de 7 denúncias que nós fizemos ao Ministério Público relacionadas a indícios de irregularidade no uso de veículos pelos vereadores. Então, esse TAC, ele vem sendo monitorado pelo Observatório desde então, e esse ano foi criada foi regulamentado o uso de veículos por meio da resolução pelos vereadores de 12 de abril de 2022, porque antes o uso dos veículos não era regulamentado. Então, o TAC foi criado para regulamentar até que fosse criada essa resolução. Então, a gente tem feito, desde 2021, nós estamos verificando as inconformidades com esses documentos da parte diária e estamos encaminhando ao Ministério Público, né? Isso antes da resolução. A partir da resolução, também a gente vem monitorando o preenchimento correto dos documentos que cada vereador, todo o trajeto que ele faz, seja dentro da cidade, fora da cidade, ele tem que fazer um ofício, onde consta aonde ele foi encontrar-se com quem, tratar sobre o que e tal. Então, a gente vem desde janeiro de 2022, a gente vem fazendo essas reuniões convocadas pelo Ministério Público, com o diretor da Câmara, procurador, controladoria interna e chefe de gabinete da presidência, para que a gente possa chegar ao cumprimento efetivo dessa resolução. A gente está quase chegando lá, né? Então, nós continuamos fazendo esse monitoramento aqui. E o monitoramento de licitações, né? Então, esse ano de 2022, nós analisamos 177 editais e aditivos do Executivo. Então, dos 65 editais analisados, nós fizemos 58 pedidos de impugnação. Desses, 37 foram acatados total ou parcialmente, e 21 foram suspensos, os editais cancelados ou revogados. E fizemos 28 contrarrazões, normalmente, para esses que são acatados parcialmente ou não são acatados. 9 processos de compras diretas analisados, 9 deles não tinham, os 9 não tinham indício de irregularidade. Dos 16 aditivos, também 16 sem indício de irregularidade. Fizemos 87 pedidos de informação ou de atualização do portal Transparência, fizemos 15 recursos por requerimentos não atendidos, 3 recursos à Secretaria de Administração e 2 representações ao Ministério Público. Analisamos aqui 16 editais e aditivos do Legislativo,
Dos 8 editais analisados, nós pedimos 8 impugnações, 6 desses pedidos foram acatados total ou parcialmente, 3 os processos, né, foram suspensos, cancelados ou revogados, e fizemos 5 contrarrazões. De 2 processos de compras diretas, 2 sem indício, de 2 aditivos, 2 sem indícios, e 4 pedidos de informações ou atualização do portal de transparência. Fizemos 4 requerimentos de atualização do portal de transparência também aqui. Nossos planos para 2023, né, é aumentar o número de associados e associadas. E por isso que, né, a gente já disse aqui no início, nós fazemos essas apresentações, porque sempre nós ouvimos, quando tem qualquer, né, ebulição na cidade, com referência a qualquer processo que venha à tona e dá um rebuliço total, aí vem aquela pergunta: cadê o observatório? Cadê o observatório? O observatório, cadê aquele observatório? Uai, não vai fazer nada? Não está fiscalizando? Sim, vocês viram? Tudo isso nós continuamos fazendo. Nós trabalhamos desde 2018, fevereiro de 2018, ininterruptamente e incansavelmente, né? Vocês estão vendo aqui os nossos resultados. Mas a gente precisa de mais braços, né? Também existe um questionamento constante, mas por que vocês não olham a frota da prefeitura? Por que vocês não olham os recursos humanos da prefeitura? E por que vocês só olham do legislativo? Porque o legislativo tem 95 servidores. A prefeitura tem mais de 4.000, né? Por que vocês não olham a frota da prefeitura? Por que vocês não acompanham os contratos de licitação da prefeitura? Simplesmente porque nós ainda não temos braços suficientes. Então, a nossa resposta é sempre essa: vem conosco, nos indica pessoas para que a gente possa procurar, para apresentar o observatório e etc. Então, a resposta a essa pergunta, cadê o observatório, está aqui, né? E olha tudo isso que ele está fazendo. Mas por que ele não faz isso ou aquilo? Porque ele tem, hoje nós temos 25 voluntárias e voluntários, né? Nós temos uma média, mas hoje a gente tem um grupo, e é um grupo, né? Vocês estão vendo aí, de tudo o que a gente fez durante esse ano, um grupo firme, um grupo coeso, um grupo muito comprometido e com o mesmo propósito. A gente está aqui fazendo um trabalho que é de todos nós, de todas e todos nós. Então, nós temos 23 contribuintes, 25 entidades institucionais que nos apoiam e 22 empresas, que são nossos associados, mantenedores, que a gente vai iniciar agora uma campanha para trazer mais mantenedores para o nosso grupo. Bom, e aí a gente faz essa campanha, vem com a gente, nós vamos fazer a terceira edição dela, parcerias em andamento para os nossos eventos de capacitação, de educação para a cidadania, projetos de extensão, palestra e captação de voluntários e voluntários. No Hospital Nossa Senhora das Dores, Unifunsese, Una Itabira, Senac e Senai. E publicidade, né? A gente vai começar a buscar mais um espaço permanente em programas de rádio e alguma coluna regular em jornais físicos ou sites de notícias também, né? A gente precisa de ficar muito conhecido. E, né, isso que a gente falou, né? Nós ainda vamos fazer isso, mas nós dependemos da adesão, por exemplo, do executivo, execução orçamentária, monitorar os convênios da prefeitura, toda a frota, os almoxarifados, os recursos humanos, o patrimônio público, né, os prédios públicos, as transferências voluntárias,
os processos judiciais contra órgãos públicos e gestores, tudo isso ainda é trabalho a ser feito. E a gente tem também alguns exemplos em outros observatórios, um exemplo muito interessante, que é uma auditoria pública na saúde e o monitoramento de obras e serviços nos bairros, todos dois trabalhos feitos pelos próprios usuários da saúde e pelos moradores dos bairros. E também nós temos já um observatório que desenvolveu uma tecnologia para monitorar a qualidade do asfalto, né? Esse é um problema nacional, o asfalto creme, né? Mas a gente tem incansavelmente buscado o apoio das faculdades, da universidade daqui de Itabira, para a gente poder envolver os estudantes de engenharia. Desde 2017 que a gente busca esses apoios aqui. Bom, nós temos um programa bacana que agora nós vamos levar para as escolas, tanto estaduais quanto as escolas privadas que têm alunos de segundo grau. Esse programa Tô de Olho, ele está prontinho, mas nós só dependemos de voluntários para começar. O que é esse programa? Esse programa, a gente ensina as pessoas interessadas, a sociedade em geral, a fazer o que nós fazemos no Legislativo. Então, a nossa proposta é que duplas de voluntários, cada dupla acompanhe a atuação de cada um dos 17 vereadores, vereadora. Então, tudo que a gente faz, essa dupla vai fazer, né? Nós vamos continuar fazendo isso, mas esses dados nós vamos receber dessas duplas, né, que vão fazer esse acompanhamento. Um programa muito interessante, que nós colocamos esse programa como educação para a cidadania, né? Então, a gente vai capacitar as pessoas para exercerem o controle social. Então, a gente, aqui, nós fazemos esse convite para que as pessoas venham se voluntariar, porque a maioria do nosso trabalho, 90% do nosso trabalho, ele não é um trabalho presencial. Ele pode ser feito, né, de onde que a gente estiver. E a gente sempre, nós estamos falando isso, a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Olha, nós temos trabalho para quem nos disser assim, eu posso contribuir com 2 horas mensais. Então, nós temos trabalho para essa pessoa que quiser fazer esse trabalho, que quiser se engajar nesse movimento para poder contribuir, né, para a eficiência da gestão pública que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo? Quando a pessoa chega, eu vou voltar aqui, gente, espera só um minutinho. Opa, voltei. Então, quando a pessoa vem trabalhar conosco no observatório, o que ela faz é exercer a sua cidadania, exercer o seu direito ao controle social e, mais do que isso, gente, nós estamos cuidando da nossa casa. Qual que é a nossa casa, né? A minha casa não eu não moro no Brasil e nem moro no estado de Minas Gerais. Eu moro ali na rua Doutor Novaes, na cidade de Itabira. Aqui é que é a minha casa. Então, a gente faz esse apelo e esse convite para que venham com a gente. Nós temos, e a gente vocês viram a variedade de programas em que a gente atua, não é? E cabe gente demais, porque nós temos muito trabalho a fazer. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, levante a mãozinha aí.
Ô, Janice, Heloísa, tudo bem? Oi, Heloísa, tudo ótimo. Desculpa, eu entrei muito atrasada, porque acabei de chegar de Belo Horizonte. Sim. Estava viajando. É, na verdade, eu gostaria de saber assim, como que a gente faz essa participação, esse voluntariado. Então, Qual que é o mecanismo, o processo? o processo é o seguinte, Heloísa. Bom, nós temos dois impedimentos para que a pessoa seja voluntária do observatório. Um deles não pode ser funcionário público municipal. Pode ser funcionário público municipal aposentado, que nós temos aqui um jardim Uhum. de, de colegas aposentadas aqui, né, da Prefeitura de Itabira. Pode ser funcionário público estadual e federal. E o outro é não ser filiado a partido político. Certo. Sabe? Uhum. E aí, Heloísa, você, pelo nosso site, as meninas, depois eu passo para elas te encaminharem, e aí você tem um requerimento lá no nosso site, que você fala que você quer fazer parte do observatório, e você vai dizer se você tem algum interesse por esses programas, um programa específico, e quantas horas você pode dedicar por mês, sabe? E aí a gente recebe esse requerimento e fazemos contato com você, aí a gente vai conversar sobre em qual programa que você tem interesse ou quais programas, e aí fazemos a capacitação, e aí você passa a fazer parte do Observatório Social de Itabira. Ok. Muito obrigada pelos Nada. esclarecimentos e eu fico aguardando, viu, envio. Ok, nós vamos entrar em contato com você, viu, Tá Heloísa? joia. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Mais alguém, gente? Suas impressões? Todo mundo caladinho, acho. Bom, bom, então, nós aguardamos, né, as pessoas que querem se tornar voluntárias, as pessoas que querem se tornar contribuintes financeiros, porque também essa é uma possibilidade, e a gente aguarda vocês. Agradecemos imensamente por vocês terem estado aqui conosco hoje, né? Divulguem o nosso trabalho, nos acompanhem nas redes sociais, porque essa é uma forma muito importante de apoio, é espalhar o observatório, né? Essa ideia do observatório pela cidade, né? Dentro da nossa casa aqui. Dona Janice, Oi. oi, eu agradeço, assim, achei super interessante a proposta, até por estar também já atuando no Legislativo, também conhecer o trabalho do Observatório. Eu não sou daqui de Itabira, então passei a conhecer mais agora, né? Já conheci um pouco pelo que o pessoal já falava na Câmara, agora Uhum. essa apresentação passei a entender melhor o trabalho do Observatório. Acho extremamente importante essas formas de controle. Então, parabenizo todo o trabalho do observatório, acho impecável. Obrigada, Ivair. Muito obrigada, viu? Aí agora você vai nos acompanhar, né? E Compartilhar o nosso trabalho, isso é muito importante para nós. Te agradecemos, viu? já eu agradeço também. Ok, então, gente. Então, vamos terminar e mais uma vez, né? Boa noite. A lua tá bonita, tá um pouquinho mais da metade já, viu? Saindo, vão lá fora dar uma olhadinha na lua. Boa noite, uma excelente noite para todas e todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.